Em várias áreas, como matemática, física e engenharia, frequentemente lidamos com grandezas que possuem magnitude e direção. Essas grandezas são melhor representadas como vetores. Ao contrário das grandezas escalares, que têm apenas magnitude, os vetores fornecem uma descrição mais completa dos fenômenos do mundo real. Os vetores são fundamentais na física. Eles nos ajudam a entender movimento, forças e campos. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza vetorial porque nos diz a rapidez e a direção de um objeto em movimento. Da mesma forma, a força é um vetor porque tem uma magnitude e uma direção de aplicação. Pense, por exemplo, no chute de um jogador de futebol. A força aplicada à bola determina tanto a velocidade quanto para onde ela vai. Na matemática, os vetores são amplamente utilizados em geometria, álgebra linear e cálculo. Eles fornecem uma maneira poderosa de representar pontos, retas e planos. Os vetores também são cruciais na resolução de sistemas de equações lineares e na compreensão de transformações no espaço. Imagine, por exemplo, um GPS usando vetores para calcular a rota mais curta entre dois pontos em São Paulo, considerando ruas e avenidas. O conceito de vetores fornece uma ponte entre o mundo abstrato da matemática e o mundo físico ao nosso redor. Compreender os vetores e suas operações é essencial para qualquer pessoa que estude ciências, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. Um vetor é tipicamente representado por um segmento de reta orientado. O comprimento do segmento de reta corresponde à magnitude do vetor e a ponta da seta indica a direção. Podemos representar um vetor graficamente em um plano cartesiano. Por exemplo, o vetor representado pelo segmento de reta da origem 0, 0, até o ponto 3, 2, tem uma magnitude de raiz quadrada de 13. Sua direção é da origem em direção ao ponto 3, 2. Imagine um trajeto de metrô de uma estação central, 0,0, até uma estação específica, 3,2. O vetor representaria esse deslocamento. Os vetores são frequentemente denotados por letras em negrito ou letras com uma seta acima delas. O vetor no exemplo acima pode ser escrito como V igual a 3, 2, onde os números dentro dos colchetes angulares são chamados de componentes do vetor. Os vetores podem ser somados e subtraídos geometricamente e algebricamente. Para somar vetores geometricamente, usamos o método ponta-cauda. Colocamos a cauda do segundo vetor na ponta do primeiro vetor. A soma vetorial, ou vetor resultante, é desenhada da cauda do primeiro vetor até a ponta do segundo vetor. Imagine combinar dois deslocamentos: ir de casa até a padaria e depois da padaria até a escola. O vetor resultante representaria o deslocamento total, de casa até a escola. Algebricamente, somamos os vetores componente a componente. Se U é igual a U1, U2 e V é igual a V1, V2, então U mais V é igual a U1 mais V1, U2 mais V2. Subtrair vetores é semelhante. Para subtrair o vetor V de U, somamos o negativo de V a U. U menos V é igual a U mais V negativo. Multiplicar um vetor por um escalar, um número real, altera a magnitude do vetor sem alterar sua direção, a menos que o escalar seja negativo, caso em que a direção é invertida. Se V é um vetor e é um escalar, então V é um vetor cuja magnitude é o valor absoluto de vezes a magnitude de V. Por exemplo, se V é igual a 2, 1, então 2V é igual a 4, 2. O vetor 2V tem o dobro da magnitude de V e aponta na mesma direção. Imagine dobrar a força aplicada num carrinho de supermercado. O vetor força dobra de tamanho, mas a direção continua a mesma. Por outro lado, V negativo, igual a negativo 2, negativo 1, tem a mesma magnitude que V, mas aponta na direção oposta. Seria como puxar o carrinho para trás com a mesma força.
Seção 5. Produto escalar e suas aplicações. O produto escalar é uma operação entre dois vetores que resulta em um escalar. Dados dois vetores U igual a EV igual a, seu produto escalar é calculado como U escalar V igual a U1V1 mais U2V2. O produto escalar é particularmente útil para encontrar o ângulo seto entre dois vetores não nulos. Cosseno de seta é igual a U escalar V dividido por as magnitudes de U e V, onde as magnitudes de U e V representam os comprimentos de U e V, respectivamente. O produto escalar também ajuda a determinar se dois vetores são ortogonais ou perpendiculares. Se U escalar V é igual a zero, então os vetores U e V são ortogonais. Imagine calcular o trabalho realizado por uma força, um vetor, ao mover um objeto ao longo de um deslocamento, outro vetor. Seção 6. Produto vetorial e sua interpretação geométrica. O produto vetorial é outra operação entre dois vetores, mas, ao contrário do produto escalar, resulta em um vetor. O produto vetorial é definido apenas para vetores no espaço tridimensional. Dados dois vetores, U igual a E, V igual a, seu produto vetorial U vezes V é um vetor perpendicular a ambos U e V, com uma magnitude igual à área do paralelogramo formado por U e V. A direção do produto vetorial é determinada pela regra da mão direita. Se os dedos da sua mão direita se curvarem de U para V, então seu polegar aponta na direção de U vezes V. Pense, por exemplo, no torque aplicado a um parafuso. A força e a distância ao ponto de rotação são vetores, e o torque, também um vetor, é perpendicular a ambos. Seção 7. O produto triplo escalar. O produto triplo escalar combina o produto escalar e o produto vetorial. Envolve três vetores e é definido como U vezes V, escalar W. O produto triplo escalar tem uma interpretação geométrica. Seu valor absoluto representa o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores. Imagine calcular o volume de uma caixa d'água usando vetores que representam suas arestas. O produto triplo escalar é útil em várias aplicações, como determinar se três pontos são coplanares ou encontrar o volume de um tetraedro. Seção 8. Normas vetoriais e vetores unitários. A norma de um vetor representa seu comprimento ou magnitude. Para um vetor V igual a norma euclidiana, também conhecida como norma 2, é definida como a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais Vn ao quadrado. Um vetor unitário é um vetor com magnitude igual a 1. Podemos normalizar um vetor não nulo V para obter um vetor unitário na mesma direção, dividindo-o por sua norma. U é igual a V dividido por sua norma. Vetores unitários são frequentemente usados para representar direções no espaço. Por exemplo, os vetores unitários padrão I igual a J igual a EK igual a representam as direções dos eixos X, D, Z, respectivamente, no espaço tridimensional. Imagine uma bússola. A agulha sempre aponta numa direção específica, representada por um vetor unitário. Seção 9. Distância entre vetores. A distância entre dois vetores pode ser encontrada usando a norma. Dados dois vetores, U e V. A distância entre eles é a magnitude de sua diferença. D, U, V é igual à norma de U menos V. Imagine calcular a distância entre dois carros em um mapa usando suas coordenadas como vetores. Esse conceito de distância entre vetores tem aplicações em vários campos. Por exemplo, em aprendizado de máquina, podemos usar a distância entre vetores de recursos para medir a similaridade entre pontos de dados. Em computação gráfica, podemos usar distâncias vetoriais para calcular colisões entre objetos.